Às vezes, quando tudo parece perdido, a vida nos surpreende com um novo começo. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva fina batia contra as janelas do pequeno apartamento alugado. Jéssica Batista segurava o celular com mãos trêmulas, relendo pela 10ª vez as mensagens que descobriu no telefone de Ricardo. Seu coração martelava no peito enquanto as palavras se repetiam em sua mente. Te amo, meu amor. Mal posso esperar para ficarmos juntos para sempre. Gael dormia tranquilo no berço ao lado da cama, alheio ao drama que se desenrolava. Aos 7 meses, ele era a única luz na vida de Jéssica nos últimos tempos. Desempregada desde a gravidez, ela dependia completamente de Ricardo para sobreviver. A porta se abriu e Ricardo entrou, sacudindo o guarda-chuva molhado. Aos 32 anos, ele ainda mantinha o charme que a conquistara 2 anos antes, mas agora Jéssica via além da aparência. Oi, amor, como foi seu dia? Perguntou ele, beijando-lhe a testa de forma mecânica. Jéssica respirou fundo. Ricardo, precisamos conversar. Ele franziu a testa. Sobre o quê? Estou cansado, Jéssica. Foi um dia difícil no trabalho. Eu vi as mensagens. Sua voz saiu mais firme do que esperava. O rosto de Ricardo empalideceu. Por um momento, o silêncio foi quebrado apenas pelo som da chuva e da respiração suave de Gael. Que mensagens? Ele tentou fingir ignorância. Não me trate como idiota. Ricardo! Jéssica levantou-se da cama mostrando o celular dele. Carla não é sua colega de trabalho. Há quanto tempo vocês estão juntos? Ricardo suspirou passando a mão pelos cabelos. Jéssica, eu posso explicar. Explicar o quê? Que me traiu. Que planeja ficar com ela para sempre enquanto eu cuido do seu filho? Não foi planejado. Essas coisas acontecem. Acontecem? Jéssica sentiu as lágrimas brotarem. Eu engravidei, Ricardo. Deixei meu emprego porque você disse que cuidaria de nós. Confiei em você. Escuta, Jéssica. Eu não estava preparado para ser pai. Você sabe disso. A Carla, ela me entende. E o Gael, ele é seu filho? Ricardo olhou para o berço com expressão vazia. Olha, eu vou ajudar financeiramente quando puder, mas não posso mais fingir que somos uma família feliz. Não é justo comigo nem com você. Não é justo comigo? Jéssica riu amargamente. Você está me abandonando, Ricardo. Abandonando. Seu filho. Você vai se virar, você sempre foi forte. Ele começou a recolher suas roupas do guarda-roupa. Para onde você vai? Vou morar com a Carla. Já conversei com o proprietário. Você tem até o final do mês para sair do apartamento. Jéssica sentiu o chão desabar sob seus pés. Você não pode fazer isso. Eu não tenho para onde ir. Volte para a casa dos seus pais. Com que cara? Você sabe que eles nunca aprovaram nosso relacionamento. Disseram que você não prestava e eu defendi você. Ricardo fechou a mala sem olhar para ela. Desculpa, Jéssica, mas não posso mais viver essa mentira. Mentira? Jéssica bloqueou a porta. Nosso filho é uma mentira? 2 anos juntos foram uma mentira? Sai da frente, Jéssica. Não torna isso mais difícil do que já é. Mais difícil para quem? Para você? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Você está destruindo nossa família. Ricardo a empurrou gentilmente para o lado. Não somos uma família, Jéssica. Nunca fomos de verdade. As palavras cortaram como uma lâmina. Jéssica assistiu em choque, enquanto o homem que amava carregava sua mala em direção à porta. Ricardo, por favor, ela sussurrou. Ele parou na porta sem se virar. Desculpa, eu realmente sinto muito. A porta se fechou. E Jéssica desabou no chão, soluçando. Gael acordou com o barulho e começou a chorar. Ela se levantou cambaleante, pegou o filho no colo e o ninhou contra o peito. Mamãe está aqui, meu amor, murmurou entre lágrimas. Mamãe sempre vai estar aqui. Mas enquanto olhava ao redor do apartamento que em breve perderia, Jéssica se perguntou como cumpriria essa promessa. Sem emprego, sem dinheiro, sem lugar para morar, ela estava completamente sozinha no mundo, com um bebê de 7 meses.
O choro de Gael ecoou suas próprias lágrimas, como se ele compreendesse que suas vidas acabavam de mudar para sempre. 3 dias se passaram desde que Ricardo partiu, levando consigo não apenas suas roupas, mas também qualquer vestígio de esperança que Jéssica ainda alimentava. O apartamento parecia menor agora, sufocante, como se as paredes se fechassem ao redor dela e de Gael a cada hora que passava. Jéssica estava sentada no chão da sala, cercada por contas em atraso espalhadas como cartas de um jogo cruel. A conta da luz, do gás, do aluguel, números vermelhos que pareciam gritar sua inadequação como mãe, como mulher, como ser humano. Suas economias, que já eram escassas, haviam se esgotado na compra de fraldas e leite em pó. Gael rastejava pelo tapete desbotado, explorando o mundo com a curiosidade inocente de seus 7 meses. De vez em quando, ele olhava para a mãe e sorria, um sorriso banguela que partia o coração de Jéssica. Como explicar para um bebê que o mundo que ela havia construído para ele estava desmoronando? O telefone tocou, fazendo-a pular. Por um momento louco, seu coração acelerou. Seria Ricardo? Talvez ele tivesse percebido o erro, talvez... Jéssica, é a sua mãe. A voz de Dona Marta ecoou pelo apartamento silencioso. Jéssica fechou os olhos, respirando fundo antes de responder. Oi, mãe, como está? Estou bem, filha. Seu pai e eu estávamos conversando sobre vocês. Faz 2 semanas que não temos notícias. Como está o Gael? E o Ricardo? Jéssica sentiu a garganta apertar. Como poderia contar que Ricardo havia partido? Como poderia admitir que todos os avisos de seus pais estavam certos? Gael está crescendo muito. Cada dia mais esperto. Sua voz tremeu ligeiramente. E o Ricardo? Ele está trabalhando muito. Projetos importantes. Que bom, filha. Espero que ele esteja sendo um bom pai. Você sabe que seu pai sempre teve suas dúvidas sobre ele. Mas se você escolheu, nós respeitamos. As palavras foram como uma punhalada. Jéssica lembrou-se da última discussão com os pais, 6 meses antes, quando eles sugeriram que ela voltasse para casa durante a gravidez. Ele não vai assumir a responsabilidade, Jéssica, havia dito seu pai. Homens como ele nunca assumem. Vocês não conhecem o Ricardo, ela havia respondido defensiva. Ele me ama, ama nosso filho. Agora, as palavras ecoavam em sua mente, como uma profecia cruel. Mãe, começou ela, a voz vacilante. Se algum dia eu precisasse... O que, filha? Jéssica engoliu as palavras. Não conseguia. Não ainda. Nada, só... É bom saber que vocês estão aí. Sempre, minha filha, sempre. Depois que desligou, Jéssica se sentiu ainda mais isolada. O apartamento parecia eco de sua própria voz, e o silêncio era quebrado apenas pelos sons alegres que Gael fazia, enquanto brincava. A tarde se arrastou em uma letargia desesperançosa. Jéssica tentou organizar as contas, fazer algum plano, mas cada cenário que imaginava terminava da mesma forma. Ela e Gael na rua, sem lugar para ir. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam cruelmente com seu humor sombrio, ela não aguentou mais ficar entre aquelas paredes. Vestiu Gael com uma roupa quente, um macacão amarelo que Ricardo havia comprado e que agora parecia uma ironia amarga, e saiu com ele nos braços. A noite estava fria e úmida, com aquela garoa fina típica de outubro que penetra nas roupas e nos ossos. Jéssica caminhou pelas ruas do bairro sem destino, apenas precisando se mover, respirar, sentir que ainda existia fora daquele apartamento que se tornara uma prisão. As luzes dos postes criavam halos dourados na garoa, e as poucas pessoas que passavam caminhavam apressadas, protegidas por guarda-chuvas e casacos pesados. Jéssica puxou o gorro de Gael, certificando-se de que ele estava aquecido, mas ela mesma tremia sob o casaco fino, que era tudo o que tinha. Quanto mais caminhava, mais pesados se tornavam seus pensamentos. Como conseguiria emprego carregando um bebê? Quem a contrataria? Mesmo que conseguisse trabalho, quem cuidaria de Gael? Ela não tinha dinheiro para creche, não tinha parentes, próximos além dos pais,
e a ideia de voltar para a casa deles com o filho nos braços, admitindo que eles estavam certos sobre Ricardo, parecia impossível de suportar. As lágrimas começaram a brotar, misturando-se com a garoa em seu rosto. Primeiro vieram devagar, depois em torrentes que ela não conseguia mais controlar. Parou embaixo de um poste de luz, num ponto onde a calçada se alargava, e desabou. "Eu não consigo", sussurrou para Gael, que a observava com seus olhos grandes e escuros. "Não sei como vou cuidar de você. Não sei o que fazer." Foi então que sentiu o bebê se mexer em seus braços. Gael levantou uma mãozinha pequena e tocou seu rosto molhado como se tentasse entender por que a mamãe estava triste. O gesto simples e puro fez Jéssica chorar ainda mais. "Desculpa, meu amor", soluçou. "A mamãe está confusa, mas vai dar um jeito. Não sei como, mas vai." O som de um motor diminuindo de velocidade a fez olhar para cima. Um carro escuro havia parado na rua e ela viu a janela descendo lentamente. "Desculpe incomodar", disse uma voz masculina, gentil, mas preocupada. "Você está bem?" Jéssica limpou o rosto rapidamente com as costas da mão, tentando se recompor. Através da janela, via um homem de aparência séria, mas com olhos bondosos. Estou bem. Obrigada", conseguiu dizer, embora sua voz estivesse claramente embargada. O homem a estudou por um momento e então desligou o motor. Ela ouviu a porta do carro se abrindo e o viu sair. Era alto por volta dos 35 anos, com cabelos castanhos bem cortados e vestindo um sobretudo escuro que parecia caro. Havia algo em sua postura que transmitia autoridade, mas também uma gentileza genuína. "Perdoe-me a insistência", disse ele, aproximando-se lentamente. "Mas uma mãe com um bebê chorando sozinha na chuva não é algo que eu possa simplesmente ignorar." Jéssica o observou com cuidado. Em outras circunstâncias, ela jamais falaria com um estranho na rua, especialmente carregando Gael. Mas havia algo na voz dele, uma sinceridade que parecia real. "Meu nome é Augusto Lopes", continuou ele, mantendo uma distância respeitosa. "E você parece estar passando por um momento muito difícil. Posso ajudar de alguma forma?" A simples gentileza na voz dele foi demais para as defesas já fragilizadas de Jéssica. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. "Meu namorado, o pai do meu filho, ele me deixou, nos deixou." Sua voz falhou. "Não tenho emprego, não tenho dinheiro, vou ser despejada." Augusto ficou em silêncio por um momento, e Jéssica temeu ter compartilhado demais com um completo estranho. Mas quando ele falou novamente, sua voz era ainda mais gentil. "Que tal sairmos desta garoa? Tem uma lanchonete ali na esquina. Você poderia tomar algo quente e seu bebê ficaria mais confortável." Jéssica hesitou. Todas as advertências sobre falar com estranhos ecoaram em sua mente. Mas quando olhou para Gael, viu que ele também estava começando a sentir frio, mesmo protegido em seus braços. "Eu não sei se deveria... Entendo perfeitamente sua cautela", disse Augusto. "Mas olhe, você está na rua com um bebê, no frio e na chuva. Pelo menos deixe-me oferecer um lugar aquecido para vocês se sentarem por alguns minutos. Se em algum momento você se sentir desconfortável, pode ir embora, sem perguntas." Gael escolheu aquele momento para espirrar, um som pequeno e delicado que fez o coração de Jéssica apertar. A decisão foi tomada por instinto materno. Só por alguns minutos", disse ela. Augusto sorriu pela primeira vez, um sorriso que transformou completamente seu rosto sério. "É claro. Vou buscar o carro." A lanchonete Cantinho da Vovó era exatamente o tipo de lugar que Jéssica costumava evitar, nos tempos em que tinha dinheiro para escolher onde comer. Pequena, com mesas de fórmica desgastada e cadeiras de plástico, mas havia algo acolhedor na decoração simples e no aroma de café recém-passado que permeava o ambiente. Augusto escolheu uma mesa no canto mais reservado, longe dos poucos clientes que ainda permaneciam no local naquela hora da noite. Ele ajudou Jéssica a se acomodar e ela notou como ele se movia com naturalidade, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo para uma estranha em crise.
O que vocês gostariam de beber? Perguntou a garçonete, uma senhora de meia idade com um avental floral e um sorriso caloroso. Um café para mim, disse Augusto. E para a senhora? Um chocolate quente, por favor, murmurou Jéssica, ajustando Gael em seu colo. O bebê havia parado de chorar e agora observava curioso o novo ambiente, seus olhos escuros captando as luzes suaves da lanchonete. E talvez alguns biscoitos, sugeriu Augusto, para acompanhar. Jéssica ia protestar. Não tinha dinheiro para pagar nem mesmo um biscoito, mas Augusto já estava acenando para a garçonete. Pode trazer uma seleção, por favor. Quando ficaram sozinhos, um silêncio confortável se instalou entre eles. Jéssica aproveitou para observar melhor o homem que havia parado para ajudá-la. Augusto tinha feições marcantes, mas gentis. Uma barba bem feita que lhe dava um ar maduro. E quando sorria, como havia feito alguns momentos antes, seus olhos se iluminavam de uma forma que a fazia sentir que talvez o mundo não fosse um lugar completamente hostil. Qual é o nome do seu filho? Perguntou ele, observando Gael com genuíno interesse. Gael, ele tem 7 meses. É um nome bonito e forte. Augusto estendeu um dedo para Gael, que imediatamente o agarrou com suas mãozinhas. Olá, Gael. É um prazer conhecê-lo. A simplicidade da interação fez algo se mover no peito de Jéssica. Ricardo raramente havia demonstrado esse tipo de interesse natural pelo filho. A garçonete trouxe as bebidas e um prato com biscoitos variados. O chocolate quente estava perfeito, doce e cremoso, e Jéssica percebeu que não comia nada substancial desde o café da manhã. Pegou um biscoito hesitante e o sabor de açúcar e canela quase a fez chorar novamente. Não de tristeza, mas de um alívio simples que não experimentava há dias. Agora, disse Augusto, mexendo açúcar em seu café. Se você quiser conversar sobre o que aconteceu, eu sou um bom ouvinte. Se não quiser, podemos simplesmente ficar aqui, até você se sentir melhor. Havia algo na maneira como ele falou, que fez as defesas de Jéssica desmoronarem completamente. Talvez fosse o cansaço emocional dos últimos dias, ou talvez fosse a necessidade desesperada de alguém que simplesmente a ouvisse sem julgamentos. Mas ela se ouviu começando a falar. Meu nome é Jéssica Batista, começou sua voz baixa, e eu fui muito estúpida. Duvido, disse Augusto suavemente, mas continue. As palavras saíram devagar no início, depois em uma torrente que ela não conseguia controlar. Falou sobre como conhecera Ricardo em uma festa de amigos 2 anos antes, como ele parecia diferente dos outros homens que conhecera. Mais maduro, mais seguro. Contou sobre o relacionamento intenso que desenvolveram, sobre como ela se mudara para o apartamento dele depois de 6 meses juntos. Eu trabalhava como vendedora em uma loja de roupas no centro, explicou, dando pequenos goles no chocolate quente. Não ganhava muito, mas era independente. Tinha meus próprios planos, meus próprios sonhos. Que tipo de sonhos? Perguntou Augusto, genuinamente interessado. Bobagens, disse ela, corando ligeiramente. Queria ter minha própria loja, sempre fui boa com as pessoas. Sabia como ajudá-las a encontrar o que ficava melhor nelas. Era boa no que fazia. Não me parece bobagem. Parece ambição e talento. Jéssica o olhou surpresa. Ricardo costumava ridicularizar seus planos, chamando-os de sonhos de menina. A validação simples de Augusto a pegou desprevenida. Continuou sua história falando sobre a gravidez não planejada, sobre como Ricardo inicialmente ficara chocado, mas depois parecia ter aceitado. Como ele a convencera a deixar o emprego. Eu cuido de vocês, repetiu as palavras dele com amargura. Você não precisa se preocupar com nada. E eu acreditei. Deixei meu emprego, minha independência, tudo. Gael começou a ficar inquieto, e Jéssica automaticamente começou a balançá-lo suavemente. Augusto observou a interação com atenção. Você é uma boa mãe, disse ele simplesmente. Não me sinto assim. Uma boa mãe teria um lar estável para oferecer ao filho. Uma boa mãe não estaria chorando na rua no frio. Uma boa mãe faz o que pode com o que tem. E pelo que vejo, você está fazendo exatamente isso.
Jéssica sentiu lágrimas ameaçando brotar novamente, mas desta vez não eram apenas de tristeza. Continuou sua história, chegando aos eventos dos últimos dias. A descoberta da traição, a partida de Ricardo, a carta de despejo. Ele simplesmente foi embora. Terminou sua voz quase um sussurro. Como se nós nunca tivéssemos existido para ele. Como se Gael fosse apenas um inconveniente. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia já ouvido. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que Jéssica não conseguiu identificar completamente. Sinto muito pelo que você passou, e sinto muito que seu filho tenha perdido a chance de conhecer o pai, embora, sinceramente, pelo que você descreveu, talvez seja melhor assim. Como pode dizer isso? Uma criança precisa do pai. Uma criança precisa de amor, estabilidade e segurança. Se o pai não pode oferecer isso, é melhor que não esteja presente para destruir o que a mãe está tentando construir. Havia algo na maneira como ele disse aquilo que fez Jéssica perceber que ali estava um homem falando por experiência própria. Você tem filhos? Perguntou ela. Augusto hesitou. Não, mas digamos que entendo a importância de ter figuras estáveis na vida de uma criança. Eles ficaram em silêncio novamente. E Jéssica percebeu que se sentia melhor do que em dias. Não resolvida, seus problemas continuavam ali, imensos e aparentemente insolúveis, mas ouvida, compreendida. Jéssica, disse Augusto finalmente, posso fazer uma pergunta que pode parecer estranha? Ela acenou. Você estaria disposta a ouvir uma proposta? Uma possibilidade que poderia resolver, pelo menos temporariamente, sua situação de moradia e emprego? O coração de Jéssica acelerou. Que tipo de proposta? Augusto respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Eu moro sozinho em uma casa grande demais para uma pessoa. Recentemente, minha governanta se aposentou após 15 anos trabalhando para mim. Estou precisando de alguém para ajudar com a manutenção da casa. Limpeza, organização, preparar algumas refeições ocasionalmente. Ele fez uma pausa. Você teria um lugar para morar, um salário digno, e poderia cuidar do Gael ao mesmo tempo. Jéssica ficou sem palavras. De todas as coisas que esperara dessa noite, uma proposta de emprego de um completo estranho, definitivamente, não estava na lista. Você nem me conhece. Como pode oferecer isso? Verdade, não a conheço bem. Mas sei que você é uma mãe dedicada, que se encontra em uma situação desesperadora por circunstâncias que fogem ao seu controle. Sei que teve emprego antes e foi responsável o suficiente para mantê-lo. E... Ele hesitou. Sinceramente, minha casa está muito silenciosa. Talvez um pouco de vida seja exatamente o que ela precisa. Isso é loucura, murmurou Jéssica. Talvez, mas às vezes a loucura é a única coisa sensata a fazer. Augusto tirou uma carteira do bolso e entregou um cartão de visita. Augusto Lopes, arquiteto. Aqui está meu número, o endereço do meu escritório. Você pode pesquisar sobre mim, verificar referências, não precisa decidir agora. Jéssica olhou para o cartão elegante. E se eu aceitar? Quais seriam exatamente as condições? Você teria um quarto próprio, e há outro quarto que seria perfeito para o Gael. Suas responsabilidades seriam manter a casa organizada e limpa. Não é uma mansão, mas tem um bom tamanho. Talvez preparar uma refeição quando eu não conseguir cozinhar. Nada muito complicado. Ele mencionou um salário que fez os olhos de Jéssica se arregalarem. Isso é mais do que eu ganhava como vendedora. Você estaria vivendo na casa disponível quando necessário. É justo? Jéssica olhou para Gael, que havia pegado no sono em seus braços, completamente alheio à conversa que estava decidindo seu futuro. Por que você faria isso? Por uma completa estranha. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela embaçada da lanchonete. Por quê? Disse ele finalmente. Todos merecem uma segunda chance. E porque há muito tempo venho esperando uma razão para que minha casa pareça um lar de verdade. Havia uma melancolia em suas palavras que fez Jéssica perceber que talvez
ela não fosse a única ali precisando de um recomeço. Eu gostaria de ver a casa, disse ela, surpreendendo a si mesma, antes de decidir qualquer coisa. Augusto sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Claro. Que tal amanhã à tarde? Posso buscá-la às 2 horas. Eles trocaram números de telefone e enquanto Augusto pagava a conta, ignorando os protestos de Jéssica, ela se perguntou se estava tomando a decisão mais sensata ou mais insana de sua vida. Durante o trajeto de volta para o apartamento, com Gael dormindo tranquilo no banco de trás e Augusto dirigindo em silêncio respeitoso, Jéssica olhou pela janela e sentiu algo que não experimentava há semanas. Esperança. Talvez, pensou, ela quando você está no fundo do poço, a única direção possível seja para cima. Jéssica acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha no peito. Por alguns segundos, esqueceu-se de onde estava e por que seu coração batia tão forte. Então a realidade voltou como uma onda. Ricardo, o abandono, a proposta impossível de Augusto. Sentou-se na cama, observando Gael que dormia tranquilo ao seu lado. A luz do sol filtrava através das cortinas baratas, iluminando o apartamento, que logo não seria mais deles. Em menos de 2 semanas estariam na rua, a não ser que pegou o cartão de visita de Augusto da mesa de cabeceira. Augusto Lopes, arquiteto. Estava impresso em letras elegantes junto com um endereço no bairro nobre da cidade. Jéssica passou o dedo sobre o papel de qualidade, perguntando-se se a noite anterior havia sido real ou apenas um sonho desesperado. O telefone tocou fazendo-a pular. Alô? Jéssica, bom dia, é o Augusto. Sua voz soou diferente ao telefone. Mais formal, mais distante. Jéssica sentiu uma pontada de dúvida. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Ainda está interessada em conhecer a casa hoje à tarde? Sim, estou. Ótimo. Te busco. As 2 como combinamos. Depois que desligou, Jéssica passou a manhã toda nervosa. Trocou de roupa 3 vezes, tentando encontrar algo que fosse apresentável, mas não parecesse que estava se esforçando demais. Suas opções eram limitadas, a maioria das roupas boas havia sido vendida nos últimos meses para pagar contas. Finalmente decidiu por uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, a única que não estava desbotada ou com manchas de leite de Gael. Penteou os cabelos longos e castanhos em um rabo de cavalo baixo e aplicou apenas um pouco de gloss nos lábios. Gael estava especialmente agitado, como se sentisse a tensão da mãe. Ela o vestiu com seu macacão mais bonito, um azul claro que realçava seus olhos escuros, e arrumou sua bolsa com fraldas, mamadeiras e tudo o que pudesse precisar. Às 2 em ponto, o carro preto de Augusto parou em frente ao prédio. Jéssica desceu com Gael no colo, carregando a bolsa e o carrinho dobrável. Augusto saiu para ajudá-la, vestindo um polo cinza e calças sociais que o faziam parecer mais jovem que na noite anterior. Pontual, disse ele sorrindo. Gosto disso. Sempre fui, respondeu Jéssica, deixando-o colocar o carrinho no porta-malas. Durante o trajeto, Augusto manteve uma conversa leve, apontando pontos interessantes da cidade, perguntando sobre Gael. Jéssica notou como ele dirigia com cuidado, sempre verificando se ela e o bebê estavam confortáveis. Conforme se afastavam do centro e entravam em bairros cada vez mais elegantes, Jéssica sentiu seu nervosismo aumentar. As casas ficavam maiores, os jardins mais elaborados, e ela começou a questionar se realmente pertencia àquele mundo. Estamos chegando, anunciou Augusto, virando em uma rua arborizada onde as casas eram escondidas por muros altos e portões imponentes. Ele parou em frente a um portão de ferro trabalhado, inseriu um cartão em um leitor e os portões se abriram silenciosamente. O que Jéssica viu a fez engasgar. A casa não era exatamente uma mansão, mas estava longe de ser modesta. Era uma construção de 2 andares em estilo contemporâneo, com grandes janelas de vidro e jardins impecavelmente cuidados. Uma fonte pequena, mas elegante, ornamentava a entrada circular. Meu Deus, murmurou ela, sem conseguir esconder o espanto. É grande, demais para uma pessoa.
disse Augusto, estacionando próximo à entrada principal. Comprei pensando em... pensando em uma vida diferente da que acabei tendo. Havia uma melancolia em sua voz que fez Jéssica olhá-lo com curiosidade, mas ele já estava saindo do carro. A porta da frente era de madeira maciça, com detalhes em vidro fosco. Augusto a abriu e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. O hall de entrada tirou o fôlego de Jéssica. O pé direito alto, o piso de mármore creme, a escada curva que levava ao segundo andar, tudo respirava elegância sem ser ostensivo. Luz natural inundava o espaço através de uma clarabóia no teto. É linda, conseguiu dizer. Obrigado, eu mesmo projetei. Augusto parecia genuinamente satisfeito com o elogio. Que tal começarmos pelo andar térreo? Eles percorreram a casa lentamente. A sala de estar era ampla e confortável, com sofás em tons neutros e uma lareira de pedra. A sala de jantar podia acomodar facilmente 12 pessoas. A cozinha era o sonho de qualquer dona de casa. Moderna, funcional, com uma ilha central e eletrodomésticos de última geração. Eu não sei cozinhar muito bem, admitiu Augusto, passando a mão pela bancada de granito. A dona Isabel, minha antiga governanta, tentou me ensinar durante anos, mas nunca tive paciência. Eu sei cozinhar, disse Jéssica timidamente. Minha mãe sempre dizia que uma mulher precisa saber se virar na cozinha. Mais um ponto a seu favor. Havia também um escritório com estantes repletas de livros de arquitetura, uma sala de TV mais íntima e um lavabo. Tudo impecavelmente limpo e organizado, mas Jéssica notou que havia algo frio no ambiente, como se a casa fosse mais um showroom do que um lar. Agora o segundo andar, disse Augusto, começando a subir a escada. O andar superior tinha 4 quartos. O quarto principal era uma suíte espaçosa com closet e banheiro privativo. Os outros 3 quartos eram menores, mas ainda assim maiores que a sala do apartamento de Jéssica. Este seria seu quarto, disse Augusto, abrindo a porta de um dos quartos. Tem banheiro próprio e uma vista bonita do jardim. O quarto era perfeito, amplo, claro, com uma cama de casal, uma poltrona junto à janela e um guarda-roupa embutido. Jéssica imaginou suas poucas roupas perdidas naquele espaço imenso. E este? Augusto abriu a porta do quarto ao lado. Seria ideal para o Gael. Era menor que o outro, mas tinha algo especial. A luz entrava suavemente através de cortinas claras, e havia algo na disposição do espaço que imediatamente evocava tranquilidade. Jéssica conseguiu visualizar o berço de Gael ali, seus brinquedos organizados, um cantinho para a amamentação. O que acha? Perguntou Augusto. É perfeito, sussurrou ela, e então se deu conta de que havia falado em voz alta. Quero dizer, é muito bonito. Gael, que havia ficado quieto durante toda a visita, escolheu aquele momento para começar a chorar. Jéssica imediatamente começou a balançá-lo, tentando acalmá-lo. Ele deve estar com fome, disse ela, ligeiramente envergonhada. Sem problemas. A cozinha está à sua disposição, ou, se preferir, a uma poltrona confortável na sala. A cozinha está bem. De volta ao andar térreo, Augusto mostrou onde ficavam os utensílios e ajudou Jéssica a preparar o leite. Ela se sentou na ilha da cozinha e começou a alimentar Gael, que se acalmou imediatamente. Ele é muito bonzinho, observou Augusto, observando a cena. Normalmente sim, acho que também sentiu a mudança no ambiente. E você? O que sentiu? Jéssica olhou ao redor da cozinha, depois para Augusto. Honestamente, é intimidante, é mais bonito do que qualquer lugar onde já morei. Não sei se o quê? Se sei como cuidar de um lugar assim. Augusto se aproximou e se apoiou na bancada em frente a ela. Jéssica, esta casa pode ser bonita, mas não é um lar. Há 2 anos que vivo aqui sozinho, e ela nunca pareceu realmente viva. Ontem à noite, depois que te deixei em casa, percebi que não conseguia lembrar da última vez que ouvi uma risada dentro destas paredes. Suas palavras tocaram algo profundo em Jéssica. Ela estudou o rosto dele, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade. Você tem certeza disso?
Não vai se arrepender de ter estranhos morando na sua casa? Vocês não. Seriam estranhos por muito tempo. E francamente acho que preciso mais de vocês do que vocês de mim. Gael terminou a mamadeira e imediatamente adormeceu nos braços de Jéssica. A cena doméstica simples fez algo se mover no peito de Augusto. Uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Posso perguntar uma coisa? Disse Jéssica. Por que você vive sozinho? Um homem como você. Como eu? Bem-sucedido. Gentil com uma casa linda. Deve ter mulheres fazendo fila. Augusto riu, mas não havia alegria no som. Já fui casado, há 3 anos. Não deu certo. O que aconteceu? Ele hesitou, como se decidisse quanto revelar. Ela queria filhos. Eu também queria. Tentamos por 2 anos, quando descobrimos que a culpa era minha. Ela decidiu que nosso casamento não tinha mais sentido. A confissão crua fez Jéssica engasgar. Sinto muito. Não precisa. Já passou. Mas explica por que uma casa projetada para uma família nunca pareceu um lar. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Jéssica respirou fundo. Quando posso começar? Augusto sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que começaram a falar sobre o passado. Quando quiser. Hoje, se for conveniente para você. Hoje? Jéssica piscou surpresa. Por que esperar? Você disse que tem 2 semanas antes do despejo. Quanto mais cedo se mudar, mais tempo terá para se acostumar. A praticidade da sugestão fez sentido, mas Jéssica sentiu um frio no estômago. Seria tão fácil assim? Simplesmente sair de sua vida antiga e entrar nesta nova? Eu sim, preciso pegar nossas coisas. Não temos muito, mas posso ajudar. Tenho uma picape no escritório que podemos usar. Você faria isso? Jéssica, disse Augusto, sua voz ficando mais séria. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Você não está apenas vindo trabalhar para mim. Você está trazendo vida para esta casa. É uma parceria. A palavra parceria ressoou na mente de Jéssica. Não empregada e patrão. Parceria. Talvez, pensou ela, olhando para Gael dormindo tranquilo em seus braços e depois para Augusto, que a observava com uma expressão esperançosa, talvez esta fosse exatamente a segunda chance que ambos precisavam. O apartamento que Jéssica havia chamado de lar pelos últimos 2 anos parecia ainda menor e mais deprimente quando ela o viu pelos olhos de Augusto. Ele a seguiu pelas escadas estreitas do prédio antigo, carregando Gael no bebê conforto com uma naturalidade que a surpreendeu. Desculpe a bagunça, murmurou ela abrindo a porta. Eu não estava esperando visitas. Augusto entrou no pequeno apartamento e olhou ao redor sem fazer comentários depreciativos. Jéssica observou seu rosto, procurando sinais de julgamento, mas encontrou apenas uma expressão pensativa. Você conseguiu fazer deste lugar um lar, disse ele finalmente. Isso diz muito sobre você. Era verdade. Apesar das limitações financeiras, Jéssica havia decorado o espaço com cuidado. Almofadas coloridas no sofá desgastado, plantas pequenas nas janelas, fotos emolduradas na estante improvisada. Havia amor naqueles detalhes, mesmo que agora tudo parecesse manchado pela tristeza dos últimos dias. Não tenho muito para levar, disse ela, começando a retirar roupas do guarda-roupa e colocá-las em 2 malas antigas. A maioria dos móveis veio com o apartamento. Augusto colocou o bebê conforto no sofá e começou a ajudar, dobrando as roupinhas de Gael com um cuidado que tocou o coração de Jéssica. Havia algo incongruente, mas tocante em ver aquele homem elegante manuseando macacõezinhos e bodes de bebê. Ele tem muitas roupas, observou Augusto, sorrindo para uma peça, particularmente pequena. A única coisa que Ricardo sempre fez questão de comprar. Dizia que o filho dele tinha que estar sempre bem vestido. A amargura na voz de Jéssica era inegável. Bem, pelo menos nisso ele acertou. Enquanto empacotavam, Jéssica encontrou coisas que havia esquecido. Uma foto sua com Ricardo no início do relacionamento, quando ainda eram felizes. Por um momento hesitou antes de jogá-la no lixo. Você não vai levar?
Perguntou Augusto, notando sua hesitação. Para quê? Para lembrar de como fui idiota? Para lembrar de que você foi capaz de amar completamente. Isso não é idiotice. Jéssica, é coragem. Ela o encarou surpresa pela perspectiva. Você não levou nada da sua ex-esposa? Augusto parou de dobrar uma blusa e ficou pensativo. Levei. Uma foto nossa no dia do casamento. Não porque sinto falta dela, mas porque aquele dia representou esperança. E esperança nunca deve ser descartada, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Jéssica guardou a foto na mala. O processo de empacotamento revelou o quanto sua vida havia encolhido nos últimos meses. 2 malas de roupas, uma caixa com as coisas de Gael, alguns livros, os produtos de higiene e pouco mais. Era deprimente perceber que 2 anos de vida cabiam no porta-malas de um carro. É isso? Perguntou Augusto quando terminaram. É isso. Jéssica olhou ao redor do apartamento vazio, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Não éramos muito de acumular coisas. Às vezes menos. É mais. Você terá espaço para construir algo novo. Durante o trajeto de volta, Gael dormiu tranquilo no banco de trás, enquanto Jéssica observava a cidade passando pela janela. Estava deixando para trás não apenas um apartamento, mas toda uma vida. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Nervosa? Perguntou Augusto, notando como ela brincava com as mãos. Apavorada, admitiu ela. É muita mudança de uma vez só. Entendo. Mas você sabe que pode mudar de ideia a qualquer momento, certo? Se não se sentir confortável. Se não der certo, você me dispensaria? Eu te ajudaria a encontrar uma alternativa. Esta não é uma prisão, Jéssica. É uma oportunidade. De volta à casa, Augusto insistiu em carregar as malas enquanto Jéssica levava Gael. Subindo a escada elegante em direção ao que seria seu novo quarto, ela sentiu como se estivesse entrando em um sonho. Vou deixar você se acomodar, disse Augusto, colocando as malas no quarto. Se precisar de alguma coisa, estarei no escritório. Ah, e Jéssica? Sim? Bem-vinda ao seu novo lar. Sozinha no quarto, Jéssica se sentou na cama e olhou ao redor. Era 3 vezes maior que o quarto que dividia com Ricardo, com uma vista linda do jardim. Gael babava tranquilo em seu bebê conforto, como se já tivesse se acostumado com o novo ambiente. Começou a desempacotar lentamente, colocando suas roupas no guarda-roupa imenso onde pareciam perdidas. Seus poucos livros ficaram ridículos na estante vazia. Seus produtos de beleza ocuparam apenas um canto da penteadeira. Quando terminou, decidiu arrumar o quarto de Gael. Augusto havia mencionado que havia comprado algumas coisas básicas durante a tarde, e ela encontrou um berço novo ainda na caixa, um trocador, alguns brinquedos e até mesmo um mobile musical. Ele não precisava fazer isso, murmurou ela, mas sentia-se tocada pela consideração. Montar o berço foi mais complicado do que esperava. Depois de 20 minutos tentando interpretar as instruções confusas, ouviu uma batida suave na porta. Posso ajudar? Augusto apareceu na entrada, já tendo trocado a roupa social por jeans e uma camiseta casual que o fazia parecer mais jovem e acessível. Eu consigo, disse ela frustrada com uma peça que se recusava a encaixar. Tenho certeza de que consegue, mas 2 pessoas montam mais rápido que uma. Trabalharam juntos em silêncio confortável, e Jéssica notou como Augusto tinha mãos hábeis e paciência para tarefas manuais. Em 15 minutos o berço estava montado e no lugar perfeito junto à janela. Obrigada, disse ela. E obrigada por ter comprado tudo isso. Não precisava. Queria que Gael se sentisse em casa desde o primeiro dia. Aquela simples consideração fez os olhos de Jéssica se encheram de lágrimas. Ricardo nunca se preocupou com essas coisas. Então Ricardo era um idiota. A franqueza de Augusto a fez rir através das lágrimas. Você mal me conhece e já está defendendo meu filho. Conheço o suficiente. E sim, já estou defendendo vocês 2. Naquela noite, Jéssica preparou a primeira refeição na cozinha nova. Nada elaborado.
apenas um risoto simples de frango que sua mãe havia ensinado. Mas cozinhar naquela cozinha linda, com todos os utensílios de qualidade, foi uma experiência quase mágica. Augusto apareceu na cozinha atraído pelo aroma. "Cheira bem", disse ele, observando-a mexer o risoto. "Espero que goste. Não sou nenhuma chefe, mas me viro. Faz tempo que não como uma refeição caseira. Normalmente é sanduíche ou comida delivery." Em uma cozinha como esta, Jéssica fez uma expressão de horror fingida. "Isso é praticamente um crime." Jantaram na sala de jantar com Gael dormindo no bebê conforto ao lado da mesa. A conversa fluiu naturalmente. Augusto contou sobre seus projetos atuais. Jéssica falou sobre seus sonhos antigos de ter uma loja própria. "Por que não retomar esses planos?" perguntou ele. "Você tem talento para lidar com pessoas, isso é evidente. E agora terá estabilidade financeira para pensar no futuro." "Não sei, parece ambicioso demais para alguém na minha situação." "Sua situação mudou, Jéssica. Você não é mais a mulher desesperada que encontrei chorando na rua ontem. Você é uma mulher forte que está reconstruindo sua vida." Depois do jantar, enquanto Augusto insistia em ajudar com a louça, Jéssica se deu conta de como a dinâmica entre eles era naturalmente colaborativa. Não havia a tensão patrão-empregada que esperara. "Augusto", disse ela enquanto secava um prato, "posso perguntar sobre sua rotina, para eu saber como organizar a minha?" "Claro. Acordo cedo por volta das 6. Tomo café simples, torrada, café, talvez uma fruta. Saio para o escritório às 8 e volto normalmente entre 6 e 7 da noite. Às vezes trabalho até mais tarde, especialmente quando tenho prazos apertados. E fins de semana. Geralmente fico em casa, leio, trabalho um pouco no jardim. Vida bem monótona, para ser honesto." "Não precisa mais ser monótona", disse. Jéssica, sem pensar, depois corou ao perceber como suou. Augusto sorriu. "Espero que não." Mais tarde, enquanto dava banho em Gael na banheira do quarto dele, uma banheira pequena, mas perfeitamente equipada que Augusto também havia providenciado, Jéssica refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas 24 horas. Ontem estava desesperada, sem perspectivas, chorando na chuva. Hoje estava em uma casa linda, com emprego, cuidando do filho em um ambiente seguro e acolhedor. "Nós conseguimos, meu amor", sussurrou para Gael enquanto o secava. "A mamãe conseguiu um lugar seguro para nós." Gael sorriu, um de seus sorrisos banguela que derretiam o coração de Jéssica, como se entendesse que suas vidas haviam tomado um rumo melhor. Depois de colocar Gael para dormir no berço novo, ela se preparou para sua primeira noite no quarto que agora era seu. As coisas ainda pareciam estranhas, temporárias, mas havia uma sensação de paz que ela não experimentava há meses. Uma batida suave na porta a fez se virar. Augusto estava ali com uma xícara de chá. "Camomila", explicou ele. "Pensei que poderia ajudar você a relaxar na primeira noite." O gesto simples, mas carinhoso, quase a fez chorar novamente. "Obrigada. Você não precisava." "Pare de dizer que não preciso fazer as coisas", interrompeu ele sorrindo. "Quero fazer. Faz bem para mim também." Depois que ele saiu, Jéssica se deitou na cama confortável e bebeu o chá, ouvindo os sons suaves de Gael dormindo no quarto. Ao lado, e o silêncio acolhedor da casa. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem medo do que o amanhã traria. 2 semanas haviam se passado desde que Jéssica e Gael se mudaram para a casa de Augusto, e uma rotina confortável havia se estabelecido entre eles. Jéssica descobriu que cuidar de uma casa grande não era tão intimidante quanto havia imaginado, especialmente quando se tinha os equipamentos certos e ninguém bagunçando constantemente. Acordava cedo, por volta das 5:30, aproveitando os momentos silenciosos antes de Gael despertar para tomar um café sozinha na cozinha e planejar o dia. Era um luxo que não tinha há meses. Tempo para si mesma, para pensar, para simplesmente existir sem a pressão constante da sobrevivência. Augusto sempre desceu às 6 em ponto, pontual como um relógio. Nos primeiros dias, ele parecia surpreso ao encontrá-la já acordada,
como se não estivesse acostumado a dividir os espaços matinais da casa. "Bom dia", dizia ela, já preparando o café dele, exatamente como descobrira que ele gostava. Forte, sem açúcar, acompanhado de 2 torradas levemente douradas. "Bom dia. Você não precisa acordar tão cedo por minha causa", respondia ele invariavelmente, mas Jéssica notou que ele parecia gostar da companhia matinal. "Eu gosto deste horário. É quando a casa está mais silenciosa." E era verdade. Havia algo mágico naqueles momentos. A luz suave entrando pelas grandes janelas, o aroma do café se espalhando pela cozinha, a sensação de que o dia estava cheio de possibilidades. Com o passar dos dias, suas conversas matinais foram se tornando mais longas. Augusto começou a contar sobre os projetos em que estava trabalhando. Uma casa sustentável para uma família jovem, a reforma de um prédio histórico no centro da cidade. Jéssica, por sua vez, compartilhava suas observações sobre a casa, pequenas melhorias que poderia fazer, receitas que queria experimentar. "Você tem um olho clínico interessante", disse ele numa manhã, enquanto ela sugeria uma reorganização da sala de estar. "Já pensou em trabalhar com decoração?" "Eu..." Jéssica riu, colocando a xícara vazia na pia. "Não tenho formação para isso." "Formação se adquire, talento é nato." Comentários como esse eram frequentes, e Jéssica estava começando a perceber que Augusto via nela potenciais que ela própria não reconhecia. Gael também estava se adaptando magnificamente à nova vida. O bebê, que antes vivia irritado no apartamento pequeno e abafado, agora passava horas explorando os espaços amplos da casa. Augusto havia insistido em instalar grades de segurança em todas as escadas, e havia comprado um cercadinho para o jardim onde Gael podia brincar ao ar livre. "Ele está maior", observou Augusto numa tarde, encontrando Jéssica brincando com Gael na sala de estar. O bebê havia conseguido se sentar sozinho pela primeira vez naquela semana. "Crescendo muito rápido", concordou Jéssica, capturando Gael quando ele começou a inclinar para o lado. "Às vezes eu tenho medo de perder os momentos importantes." "Por que perderia?" "Não sei. Medo de que tudo isso seja temporário demais, para eu me permitir aproveitar completamente." Augusto se sentou no chão ao lado deles, algo que fazia cada vez mais frequentemente. "Jéssica, você precisa parar de esperar que a vida desmorone. Nem tudo é temporário." Era fácil falar, mas difícil acreditar. Jéssica havia aprendido da pior forma que a estabilidade podia ser uma ilusão. Uma mudança sutil, mas significativa, aconteceu no final da segunda semana. Augusto chegou em casa mais tarde que o usual, claramente estressado por algum problema no trabalho. Jéssica havia preparado o jantar, um ensopado de carne com legumes que encheu a casa com um aroma reconfortante. "Dia difícil?" perguntou ela quando o viu se servir uma porção generosa. "Cliente impossível. Quer uma casa sustentável, mas não quer pagar pelos materiais sustentáveis. Quer economia de energia, mas não aceita painéis solares, porque são feios." Augusto massageou as têmporas. "Às vezes me pergunto por que escolhi esta profissão. Porque você é bom no que faz. E por que se importa com coisas que importam?" Ele a olhou com surpresa. "Como pode ter tanta certeza?" "Pela forma como projetou esta casa. Cada detalhe pensado para maximizar a luz natural, a ventilação cruzada, o aproveitamento da água, da chuva. Você não me contou essas coisas, mas eu percebi observando." "Você percebeu tudo isso?" Jéssica corou ligeiramente. "Passei muito tempo explorando a casa enquanto Gael dorme. É impossível não notar como tudo foi pensado para ser funcional e bonito ao mesmo tempo." Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Um sorriso diferente dos outros, mais caloroso, mais pessoal. "Obrigado. Precisava ouvir isso hoje." Foi a primeira vez que Jéssica sentiu que oferecera algo a ele, além dos serviços domésticos. Havia sido útil, de uma forma que ia além de cozinhar e limpar. Os fins de semana trouxeram uma dinâmica ainda mais próxima. Augusto não tinha o hábito de sair de casa nos fins de semana, preferindo trabalhar no jardim
ou ler no escritório. Jéssica, inicialmente, tentou manter distância, achando que ele precisava de privacidade. "Você não precisa se esconder nos fins de semana", disse ele num sábado, encontrando-a confinada no quarto com Gael. "Esta é sua casa também. Não quero incomodar seu descanso." "Você não incomoda. Na verdade," ele hesitou, "a casa fica muito silenciosa quando vocês não estão por perto." A partir daquele dia, os fins de semana se tornaram mais integrados. Augusto começou a ajudar com Gael, inicialmente de forma hesitante, depois com crescente naturalidade. Segurava o bebê enquanto Jéssica preparava as refeições, fazia caretas que arrancavam risadas de Gael, chegou até a trocar uma fralda, uma experiência que ele narrou com drama cômico durante o jantar. "Nunca pensei que algo tão pequeno pudesse produzir algo tão impressionante", disse ele, fazendo Jéssica rir até as lágrimas. "Espere até ele começar a comer comida sólida. Meu Deus, fica pior." A facilidade com que caíram nesse padrão doméstico era simultaneamente reconfortante e perturbadora para Jéssica. Era fácil demais imaginar que aquilo era real, permanente. Era fácil demais esquecer que Augusto era seu empregador e ela, sua funcionária. Um momento particular ficou gravado em sua memória. Era um domingo de manhã e ela estava preparando panquecas, uma receita especial que sua avó havia ensinado. Augusto apareceu na cozinha, cabelos desarrumados de sono, vestindo apenas uma camiseta e calças de pijama. Havia algo íntimo naquela imagem, na naturalidade com que ele se movia pela cozinha, pegando suco na geladeira, roubando um pedaço de panqueca ainda quente. "Está deliciosa", disse ele. E quando Jéssica se virou para responder, encontrou-o bem próximo. Tão próximo que podia sentir o cheiro de seu sabonete, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos quando sorria. Por um momento nenhum dos dois se moveu. Havia algo no ar, uma tensão diferente, elétrica. Então Gael começou a chorar no andar de cima, quebrando o momento. "Eu vou", disse Augusto rapidamente e saiu da cozinha antes que Jéssica pudesse responder. Quando ele voltou com Gael no colo, cantando baixinho uma música que inventou na hora, Jéssica sentiu algo se mexer em seu peito, algo perigoso, algo que não deveria estar sentindo. Augusto estava se tornando mais do que um empregador gentil. Estava se tornando parte de sua vida de uma forma que ela não havia previsto nem se preparado para lidar. E pela forma como ele a olhava ultimamente, com uma intensidade nova, uma atenção que ia além da cortesia, Jéssica suspeitava que não era a única sentindo essa mudança. Naquela noite, deitada na cama confortável ouvindo os sons familiares da casa, ela se perguntou se estava construindo algo real ou se preparando para uma nova decepção. Mas pela primeira vez em muito tempo, o medo não era mais forte que a esperança. Um mês havia se passado desde que Jéssica e Gael se mudaram para a casa de Augusto e a rotina havia se tornado quase perfeita. Jéssica sentia-se mais confiante a cada dia e até mesmo começara a considerar seriamente as sugestões de Augusto sobre retomar seus sonhos profissionais. Era uma quinta-feira ensolarada de novembro e Augusto havia saído mais cedo para uma reunião importante com um cliente. Jéssica aproveitou a manhã tranquila para fazer uma limpeza mais profunda na casa, algo que não era necessário fazer frequentemente, mas que ela gostava de fazer para manter tudo perfeito. Gael estava no cercadinho no jardim, babando feliz, enquanto explorava seus brinquedos coloridos. Aos 8 meses, ele estava cada dia mais ativo e curioso, e Jéssica adorava vê-lo descobrindo o mundo ao seu redor. Decidiu aproveitar que ele estava entretido para limpar os vidros da sala de estar, aqueles painéis enormes que Augusto havia projetado para maximizar a entrada de luz natural. Era um trabalho que exigia cuidado, especialmente porque alguns dos painéis eram bem altos. Jéssica pegou a escada de alumínio da lavanderia, posicionou-a cuidadosamente e começou a trabalhar. A vista do jardim lá de cima era ainda mais bonita e ela podia ver Gael brincando tranquilo enquanto trabalhava. Ela estava no quarto degrau da escada, limpando um painel particularmente alto quando ouviu Gael começar a chorar.
Não era o choro normal de birra. Era um choro mais agudo, de desconforto. Virou-se rapidamente para olhar pela janela e viu que ele havia derrubado um brinquedo para fora do cercadinho e estava claramente frustrado. Já vou, meu amor, chamou ela, tentando terminar rapidamente aquela sessão do vidro. Foi quando aconteceu. Ao tentar descer apressadamente, Jéssica pisou em falso no terceiro degrau. A escada, que não estava totalmente estável no piso de mármore liso, balançou violentamente. Ela tentou se agarrar em alguma coisa, mas suas mãos escorregaram do vidro molhado. Tudo aconteceu em câmera lenta e, ao mesmo tempo, muito rapidamente. A escada tombou para o lado e Jéssica caiu com força, batendo primeiro o ombro direito na quina da mesa de centro de vidro antes de atingir o chão de mármore com um impacto que ecoou pela casa toda. A dor foi instantânea e avassaladora. Ela tentou se mover, mas uma pontada aguda no braço direito a fez gritar. Algo estava definitivamente quebrado. Pior ainda, sentia um líquido quente escorrendo pela testa. Sangue. Gael, assustado com o barulho, começou a chorar ainda mais alto lá fora. Gael! Ela tentou chamar, mas sua voz saiu fraca. A cabeça estava girando e ela sabia que havia batido com força. Tentou se levantar, mas a dor no braço era insuportável e a tontura a fez desabar novamente. O pânico começou a tomar conta. Gael estava sozinho no jardim. Ela estava ferida e não conseguia se mover adequadamente. Seu celular estava na cozinha, inalcançável. Com muito esforço e gemidos de dor, conseguiu se arrastar até conseguir ver Gael pelo vidro da porta do jardim. O bebê estava em segurança no cercadinho, mas chorava desesperadamente, como se sentisse que algo estava errado. Está tudo bem, meu amor, tentou dizer em voz alta, mas não tinha certeza se ele podia ouvi-la. A mamãe está aqui. Mas não estava bem. Nada estava bem. O sangue continuava escorrendo, o braço estava inchando, visivelmente, e ela sentia náuseas. Um sinal claro de que a pancada na cabeça havia sido séria. Tentou novamente se levantar, usando o braço esquerdo para se apoiar no sofá, mas as pernas estavam fracas e trêmulas. Conseguiu ficar de pé por alguns segundos antes de desabar novamente, desta vez no sofá. O tempo passou devagar. Ela não sabia exatamente quanto tempo havia se passado quando ouviu o som do carro de Augusto na entrada. O alívio foi tão grande que quase a fez desmaiar. Jéssica, chamou a voz dele da entrada. Estou em casa mais cedo. A reunião foi cancelada. Ela tentou responder, mas sua voz saiu apenas como um gemido baixo. Jéssica. A voz dele ficou mais próxima, na direção da cozinha. Onde você está? Posso ouvir o Gael chorando lá fora. Aqui, conseguiu dizer, mas ainda assim muito baixo. Ouviu seus passos se aproximando da sala de estar e então um grito de horror. Meu Deus, Jéssica! Augusto correu até ela, os olhos arregalados ao ver o sangue em sua testa e a forma estranha, como seu braço estava posicionado. O que aconteceu? Como... A escada, murmurou ela. Caí da escada, Gael. Gael está bem. Ele está no jardim. Gael está seguro. Não se preocupe com ele agora. Augusto já estava tirando o celular do bolso. Preciso chamar uma ambulância. Não, ela tentou protestar. Não é tão sério assim. Jéssica, você está sangrando da cabeça e seu braço claramente está quebrado. É sim tão sério. Sua voz estava alterada, carregada de uma urgência que ela nunca havia ouvido antes. Enquanto falava com o SAMU, Augusto se ajoelhou ao lado dela no sofá, pegando um pano limpo da mesa para pressionar gentilmente contra o corte em sua testa. Eles estão vindo, disse ele guardando o telefone. Você está conseguindo me ver direito? Quantos dedos são esses? Ele mostrou 3 dedos, mas Jéssica viu 4. 4, tentou. A expressão dele ficou ainda mais preocupada. Concussão, murmurou para si mesmo. Augusto, ela segurou o braço dele com a mão esquerda. E se for grave? E se eu não conseguir mais cuidar do Gael? E se... Para, ele interrompeu. Sua voz firme, mas gentil. Não pense nisso agora. Você vai ficar bem. Mas ela podia ver o medo em seus olhos.
A forma como suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava mantê-la consciente e confortável. Gael continuava chorando lá fora, e Jéssica tentou se levantar novamente. Preciso cuidar dele. Você não vai a lugar nenhum. Eu cuido do Gael depois que a ambulância chegar. A sirene da ambulância se aproximou rapidamente, e Augusto correu para abrir o portão e guiar os paramédicos. Em poucos minutos, a sala se encheu de atividade. Pessoas verificando seus sinais vitais, imobilizando seu braço, limpando o corte em sua cabeça. Vamos levá-la para o hospital para exames mais detalhados, explicou um dos paramédicos. Possível fratura no braço e concussão leve. Nada que não se resolva, mas precisa ser acompanhado. Eu vou com ela, disse Augusto imediatamente. E o bebê? Perguntou o paramédico. Eu não posso deixar o Gael, disse Jéssica tentando sentar na maca. Calma, disse Augusto segurando sua mão. Eu ligo para a minha vizinha, a dona Carmen. Ela já cuidou de crianças a vida toda. Pode ficar com ele por algumas horas. Mas, Jéssica... Augusto olhou diretamente em seus olhos e ela viu algo ali que a fez parar de protestar. Era mais do que preocupação. Era medo genuíno, vulnerabilidade pura. Por favor, deixe-me cuidar de vocês dois. Deixe-me ir com você. Durante o trajeto para o hospital, Augusto segurou sua mão esquerda enquanto os paramédicos monitoravam seus sinais. Ela podia ver como ele estava tenso, como olhava constantemente para os monitores, como sua respiração estava irregular. Augusto, disse ela fracamente, você está bem? Ele riu, mas não havia humor no som. Eu deveria estar perguntando isso para você. Estou perguntando por que você parece mais assustado do que eu. Augusto ficou em silêncio por um momento, depois apertou a mão dela com mais força. Quando te vi caída naquela sala com sangue, por um momento pensei que... Sua voz falhou. Pensei que poderia ter perdido você. A intensidade na voz dele, a emoção crua que transparecia, fez algo se mover no peito de Jéssica. Não era apenas preocupação de um empregador com uma funcionária. Era algo muito mais profundo. Você não vai me perder, sussurrou ela. Não é tão fácil se livrar de mim. Espero que não, disse ele, levando a mão dela aos lábios e beijando-a gentilmente. Porque eu não sei o que faria sem vocês dois. Foi a primeira vez que ele demonstrou abertamente o que estava sentindo, e mesmo através da dor e da confusão da concussão, Jéssica entendeu que algo fundamental havia mudado entre eles. O acidente havia forçado tanto ela quanto Augusto a confrontarem o que realmente significavam um para o outro e o que tinham a perder. O hospital cheirava a desinfetante e tinha aquela luz fria que fazia tudo parecer mais sério do que realmente era. Jéssica estava deitada na maca da emergência, com o braço direito engessado e alguns pontos na testa, observando Augusto andar de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Você vai fazer um buraco no chão, disse ela, tentando aliviar a tensão. Como você pode fazer piada numa hora dessas? Ele parou e a encarou. Você poderia ter morrido, Jéssica, se tivesse batido a cabeça em um ângulo diferente, mas não bati, estou bem. Bem? Augusto gesticulou em direção ao gesso. Você quebrou o braço, levou 5 pontos na testa e está com concussão. O médico disse que foi tudo sem gravidade. Vou ficar boa em algumas semanas. Dr. Mendes, o médico que a havia atendido, entrou naquele momento com os últimos resultados dos exames. Bem, senhora Batista, tudo confirmado. Fratura simples do rádio, vai cicatrizar perfeitamente. A concussão é leve, mas você precisa ficar em observação por 24 horas. Alguém vai poder acompanhá-la em casa? Eu vou, disse Augusto imediatamente. Vou cuidar dela. O médico o olhou com curiosidade. O senhor é o marido? Ele é... Jéssica começou sem saber exatamente como definir. Sou a pessoa mais importante na vida dela, disse Augusto com uma convicção que fez o coração de Jéssica acelerar. E ela na minha. Dr. Mendes sorriu. Entendi. Bem, então aqui estão as instruções. Nada de esforço físico por pelo menos 2 semanas. O braço precisa ficar imobilizado por 6 semanas. Muita atenção com sinais de piora da concussão.
náuseas excessivas, visão dupla, sonolência extrema. Qualquer coisa assim, tragam ela de volta imediatamente. Augusto pegou a receita e as instruções como se fossem documentos de vida ou morte. E quanto ao bebê dela? Ela cuida de uma criança de 8 meses. Por enquanto, nada de carregar peso. Ele vai ter que ser cuidado por outras pessoas até o braço melhorar. Jéssica sentiu o pânico começar a subir. Mas eu sou a única que cuida dele. Ele não conhece mais ninguém. E se ele chorar a noite toda? E se... Respira, disse Augusto, segurando sua mão esquerda. Nós vamos dar um jeito. Juntos. O trajeto de volta para casa foi silencioso. Augusto dirigia com cuidado extremo, como se ela fosse feita de cristal. Jéssica observou seu perfil tenso e percebeu como o susto havia o afetado profundamente. Augusto, disse ela suavemente, você está bem? Eu deveria estar perguntando isso para você. Estou perguntando porque desde o acidente você parece mais abalado do que eu. Ele suspirou profundamente. Quando cheguei em casa e te vi naquele estado, por um momento senti como se o mundo tivesse acabado. Por quê? Augusto parou. Foi um semáforo vermelho e se virou para encará-la. Porque em algum momento, sem que eu percebesse, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida, você e o Gael. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Jéssica sentiu o coração disparar, mas também o medo familiar. Augusto, eu sei que é complicado. Sei que começou como uma relação de trabalho. Sei que você passou por muita coisa com o Ricardo, mas eu não consigo mais fingir que o que sinto por você é apenas amizade ou gratidão. O semáforo abriu, mas ele não tirou os olhos dela. O carro atrás está buzinando, disse ela nervosa. Augusto voltou a dirigir, mas continuou falando. Desculpa se isso te deixa desconfortável. Desculpa se estou complicando as coisas. Mas quase te perder hoje me fez perceber que não posso mais guardar isso para mim. Jéssica ficou em silêncio durante o resto do trajeto, processando as palavras dele. Parte dela queria dizer que sentia o mesmo, que nas últimas semanas havia começado a vê-lo como muito mais do que um empregador gentil. Mas a parte assustada, a parte que ainda carregava as cicatrizes de Ricardo, gritava para ter cuidado. Quando chegaram em casa, Dona Carmen, a vizinha de 60 anos que havia ficado com Gael, os recebeu na porta com o bebê no colo. Como ela está? Perguntou a senhora, olhando preocupada para o gesso e os pontos. Vai ficar bem, disse Augusto. Obrigado por cuidar do Gael. Esse anjo não deu trabalho nenhum. Mamou direitinho, brincou um pouco e agora estava começando a ficar sonolento. Gael, ao ver Jéssica, estendeu os bracinhos em direção a ela, fazendo aquele som de alegria que sempre derretia seu coração. Oi, meu amor, disse ela, mas quando tentou pegá-lo, a dor no braço a fez gemer. Deixa comigo, disse Augusto, pegando Gael no colo com naturalidade crescente. Olá, campeão. A mamãe está bem, mas precisa descansar um pouco. Ver Augusto com Gael sempre causava uma sensação estranha no peito de Jéssica. O bebê havia se acostumado com ele nas últimas semanas e agora até sorria quando o via. Depois que Dona Carmen foi embora, Augusto insistiu que Jéssica subisse para descansar. Preciso preparar o jantar, protestou ela. Você não vai preparar nada. Vou pedir comida. E o Gael, ele vai precisar... Eu cuido do Gael. Jéssica, você quebrou o braço hoje. Para de tentar fazer tudo sozinha. Mas você não sabe como... Então me ensine. Me ensina como trocar fralda direito, como fazer a mamadeira, como dar banho nele. Me ensina para eu poder ajudar de verdade. Havia algo na voz dele, uma determinação misturada com vulnerabilidade que fez Jéssica parar de protestar. Tá bem, disse ela, mas vai ser complicado. Ele pode estranhar no início. Nós vamos descobrir juntos. As próximas horas foram uma mistura de desafio e descoberta. Augusto se mostrou um aluno dedicado, prestando atenção em cada detalhe que Jéssica explicava. Quando chegou a hora de dar banho em Gael, ele estava visivelmente nervoso. E se eu deixar ele escorregadio? E se machuco ele?
Você não vai machucar, só segura firme e vai conversando com ele. Ver Augusto dar banho em Gael, falando baixinho com o bebê enquanto o lavava com cuidado extremo, foi uma das coisas mais tocantes que Jéssica já havia presenciado. Gael, por sua vez, parecia fascinado com a atenção, sorrindo e batendo palmas na água. Acho que ele gosta de você, observou Jéssica. Espero que sim, porque eu já sou louco por ele. Depois de colocar Gael para dormir, uma tarefa que Augusto executou com crescente confiança, eles se sentaram na sala. Jéssica no sofá, com o braço apoiado em almofadas, Augusto na poltrona próxima. Obrigada, disse ela, por tudo hoje. Por me levar ao hospital, por cuidar do Gael, por... Você não precisa me agradecer. É o que se faz por pessoas que amamos. A palavra ficou suspensa no ar. Amamos. Augusto, eu sei que é muito cedo para falar sobre isso. Sei que você precisa de tempo, que tem razões para ser cautelosa. Mas eu não vou mentir sobre o que sinto. Jéssica o estudou. Havia sinceridade absoluta em seus olhos, uma honestidade que ela nunca havia visto em Ricardo. Eu tenho medo, admitiu ela. De quê? De confiar de novo, de acreditar que alguém pode realmente ficar, de deixar Gael se apegar e depois perder tudo de novo. Augusto se levantou e veio se sentar ao lado dela no sofá, cuidadoso para não machucá-la. Jéssica, eu não sou o Ricardo. Não vou prometer coisas que não posso cumprir, mas posso prometer isso. Enquanto você quiser que eu faça parte da vida de vocês, eu vou estar aqui. Não como seu empregador, não por pena ou caridade, mas porque é onde eu quero estar. E se não der certo? E se descobrirmos que somos muito diferentes? Então vamos descobrir isso juntos, honestamente, mas não vamos deixar o medo decidir por nós. Jéssica olhou para ele. Realmente olhou. Viu a sinceridade em seus olhos, a forma como havia cuidado dela e de Gael hoje, como estava disposto a aprender, a se adaptar, a fazer parte da vida deles de forma real. Eu também sinto algo por você, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Tenho sentido há semanas, mas está me assustando. Por que está assustando? Porque é real. E quando é real, dói mais quando acaba. Augusto pegou a mão esquerda dela entre as suas. E se não acabar? E se for o tipo de coisa que fica mais forte com o tempo? Você realmente acredita nisso? Com você? Sim, acredito. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso das confissões mútuas preenchendo o espaço entre eles. Então, o que fazemos agora? Perguntou Jéssica. Agora você descansa e se recupera. E quando estiver melhor, começamos a descobrir como isso funciona. Sem pressa, sem pressão, só sendo honestos um com o outro. E Gael? Gael continua, sendo prioridade número 1, para nós dois. A simplicidade da resposta, a forma como ele incluiu Gael naturalmente em qualquer futuro que imaginasse, foi o que finalmente convenceu Jéssica de que talvez, desta vez, pudesse arriscar seu coração. Novamente, está bem, disse ela, vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Augusto foi mais brilhante que qualquer luz da casa. As 2 semanas seguintes ao acidente transformaram completamente a dinâmica da casa. Jéssica, frustrada por não conseguir fazer as coisas simples do dia a dia com apenas um braço, teve que aceitar ajuda de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ajuda genuína, paciente, sem cobranças ou expectativas. Augusto havia reorganizado completamente sua agenda. Saía mais tarde pela manhã. Voltava para casa no horário do almoço para verificar como ela estava e chegava mais cedo à noite. Quando Jéssica protestou que ele não precisava mudar sua rotina por causa dela, ele simplesmente respondeu: família cuida de família. A palavra família ecoou na mente dela por dias. Era uma manhã de sexta-feira e Jéssica observava pela janela do quarto enquanto Augusto brincava com Gael no jardim. O bebê havia começado a engatinhar na semana anterior, um marco que ela quase havia perdido por estar descansando quando aconteceu. Augusto subira correndo as escadas para buscá-la, quase carregando a escada abaixo
para que ela não perdesse o momento. Olha só, Gael está tentando pegar a borboleta, disse Augusto, apontando para o bebê que engatinhava atrás de uma borboleta amarela no gramado. Jéssica sorriu, mas havia uma tristeza subjacente. Estar limitada fisicamente a fazia sentir como se estivesse perdendo momentos preciosos da infância do filho. Você está pensando demais de novo, disse Augusto, aparecendo na porta do quarto com Gael no colo. Posso ver as engrenagens girando na sua cabeça. Como você sabe que estou pensando demais? Você faz uma carinha específica, franzindo a testa, mordendo o lábio. Ele se aproximou e se sentou na cama ao lado dela. Sobre o que é desta vez? Jéssica suspirou. Eu sinto que estou sendo inútil. Você está fazendo tudo, cuidando do Gael, da casa, de mim, e eu estou já aqui só existindo. Primeiro, disse Augusto, ajustando Gael em seu colo, você está se recuperando de um acidente sério. Segundo, você não está só existindo. Você está me ensinando como ser um pai. Você não é pai do Gael. As palavras saíram mais bruscas do que Jéssica pretendia, e ela viu Augusto piscar como se tivesse levado um tapa. Desculpa, disse ela rapidamente. Eu não quis dizer dessa forma. Não, você está certa. Augusto ficou sério. Eu não sou o pai biológico dele, mas ele olhou para Gael, que estava brincando com os botões de sua camisa. Se vocês me deixarem, eu gostaria de ser a figura paterna que ele merece. Augusto, eu sei que é muita coisa para processar. Sei que conhecemos um ao outro há apenas 2 meses. Mas, Jéssica, quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em vocês dois. Quando estou no trabalho, fico ansioso para voltar para casa. Não para a casa, para vocês. Gael escolheu aquele momento para puxar o cabelo de Augusto, arrancar uma risada dele. E este pequeno aqui, continuou Augusto, beijando a testa de Gael, já conquistou meu coração completamente, quando ele sorri para mim, quando estende os bracinhos pedindo colo, quando adormece no meu peito. É como se eu finalmente entendesse para que serve a vida. Jéssica sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você realmente sente isso? Sinto, e sei que é assustador. Para mim também é. Nunca imaginei que poderia amar uma criança que não fosse biologicamente minha, mas descobri que o amor não tem nada a ver com genética. Tem a ver com escolha, e eu escolho vocês dois todos os dias. Naquela tarde, enquanto Gael tirava sua soneca, Jéssica e Augusto se sentaram no sofá da sala, ela com a cabeça apoiada em seu ombro. Posso te contar uma coisa, disse ela, algo que nunca contei para ninguém? Claro. Quando estava grávida do Gael, eu costumava sonhar com o tipo de pai que eu queria que ele tivesse. Alguém que fosse paciente, que brincasse com ele, que estivesse presente de verdade. Ela fez uma pausa. Ricardo nunca foi nem perto disso, nem mesmo antes de ir embora. E agora? Agora eu vejo você fazendo todas aquelas coisas que eu sonhava. E é perfeito. Mas também me assusta porque não sei se mereço. Augusto se afastou ligeiramente para poder olhar para ela. Por que você não mereceria? Porque eu já falhei uma vez. Escolhi o pai errado para ele. E se eu estiver me enganando de novo, e se eu estiver vendo coisas que não existem porque quero muito que sejam verdade? Jéssica, você tinha 23 anos quando conheceu o Ricardo. Estava sozinha, vulnerável, e ele provavelmente disse todas as coisas certas no momento certo. Isso não faz de você uma falha como mãe ou como mulher. Faz de você humana. Como você pode ter tanta certeza de que somos certos um para o outro? Augusto pensou por um momento. Porque com você eu me sinto como a melhor versão de mim mesmo. Porque quando olho para o futuro, não consigo imaginar um que não inclua vocês dois. E porque pela primeira vez na vida, para sempre, não, me assusta, me emociona. Naquela noite, depois do jantar, aconteceu algo que mudou tudo. Gael estava brincando no tapete da sala quando tropeçou e bateu o joelho no chão, começando a chorar. Instintivamente, ele engatinhou não em direção a Jéssica, mas em direção a Augusto, estendendo os bracinhos para ele. Augusto o pegou no colo, balançando-o suavemente e sussurrando palavras de consolo.
Em poucos minutos, Gael havia parado de chorar e estava sorrindo novamente. Ele confia em você, disse Jéssica, observando a cena com uma mistura de emoção e admiração. Crianças são sábias, respondeu Augusto. Elas sentem quando alguém as ama de verdade. E eu? Sou sábia o suficiente para confiar no que estou sentindo? Augusto se aproximou dela, ainda segurando Gael. Isso só você pode decidir, mas se quiser uma opinião, acho que você já sabe a resposta. Só está com medo de acreditar nela. Jéssica olhou para eles dois, o homem que havia se tornado parte essencial de sua vida, e o filho que, claramente, já considerava Augusto uma figura paterna. A família que ela nunca havia planejado, mas que parecia perfeita. Augusto, disse ela, sua voz firme pela primeira vez em semanas. Eu quero tentar, de verdade. Não como uma experiência ou algo temporário. Eu quero construir algo real com você. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol nascendo. Tem certeza? Tenho. Ainda estou com medo. Provavelmente sempre. Vou ter um pouco de medo. Mas não quero mais deixar o medo tomar as decisões por mim. Augusto se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo que foi interrompido por Gael, puxando o cabelo dos dois, como se quisesse participar do momento. Eles riram, e Jéssica percebeu que pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador, parecia promissor. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela. Agora, disse Augusto, ajeitando Gael entre eles dois no sofá. Começamos nossa vida de verdade. Os três. Enquanto ficavam ali, abraçados no sofá, Gael adormecendo entre eles, Jéssica sentiu algo que não experimentava há anos. A sensação de estar exatamente onde deveria estar, com as pessoas certas, no momento certo. Talvez os finais felizes não fossem apenas para contos de fadas. Talvez fossem para pessoas corajosas o suficiente para acreditar que mereciam um. 4 meses depois do acidente, a casa havia se transformado em um verdadeiro lar. Era uma manhã, ensolarada de março, e Jéssica observava pela janela da cozinha enquanto Augusto ensinava Gael, agora com 1 ano, a caminhar no jardim. Vem cá, campeão! Você consegue! Incentivava Augusto, de braços abertos. Gael deu seus primeiros passos, trôpegos, e caiu direto no colo de Augusto, que o ergueu comemorando. O som das risadas dos dois encheu o coração de Jéssica, de uma alegria que ela nunca imaginara ser possível. Papai Augusto está orgulhoso, não está? Disse ela, se aproximando. A palavra papai havia surgido naturalmente quando Gael começou a chamar Augusto de papa. Eles simplesmente abraçaram o que estava acontecendo. Jéssica, disse Augusto, puxando-a para um abraço com Gael no meio, preciso te contar uma coisa. O quê? Ontem conversei com um advogado sobre a adoção do Gael. Quero oficializar o que já sinto, que ele é meu filho. Jéssica sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Augusto? E tem mais uma coisa. Ele se ajoelhou ali mesmo, na grama, tirando uma pequena caixa do bolso. Jéssica Batista, quer se casar comigo? Quer que sejamos uma família de verdade? Gael, como se entendesse a importância do momento, bateu palmas e gritou, Papai! Mamãe! Sim, respondeu Jéssica antes, mesmo dele terminar de perguntar. Sim para tudo. Quando Augusto colocou o anel em seu dedo, ela soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima no jardim da casa, com Gael como pajem especial. Durante os votos, Augusto prometeu não apenas amar Jéssica, mas ser o pai que Gael merecia. Jéssica prometeu construir com ele a família que ambos sempre sonharam. Milha, gritou Gael quando os dois se beijaram, arrancando risos de todos os presentes. Naquela noite, depois de colocar Gael para dormir, os recém-casados se sentaram no sofá da sala, planejando o futuro. Não posso acreditar que chegamos até aqui, disse Jéssica, admirando a aliança. Lembra da primeira noite que te encontrei? Você chorando na chuva, sem esperança? Como poderia esquecer? Você salvou nossas vidas. Não,
disse Augusto segurando seu rosto. Vocês salvaram a minha. Esta casa era apenas uma construção antes de vocês chegarem. Agora é um lar. Do quarto de Gael veio um murmúrio baixo, ele falando sozinho antes de adormecer, como fazia todas as noites. Era o som de uma criança segura e amada. Ele nunca vai lembrar de como era antes, observou Jéssica. E está tudo bem. Para ele sempre fomos uma família. E sobre meus sonhos? A loja que sempre quis ter? Augusto sorriu. Já separei um espaço perfeito no projeto novo. Sua loja vai ser realidade. Enquanto ficavam abraçados, ouvindo os sons suaves da casa, Jéssica refletiu sobre a jornada incrível que os havia trazido até ali. De uma mulher desesperada, sem perspectivas, a uma esposa e mãe realizada. De um homem solitário a um pai e marido apaixonado. Te amo, sussurrou ela. Te amo também, para sempre. Para sempre, concordou ela, e desta vez não havia medo na palavra, apenas certeza. 6 meses depois, quando Gael completou 2 anos, ele ganhou uma irmãzinha. A família que começou por acaso havia se tornado a maior bênção de suas vidas. E eles viveram felizes para sempre, não porque não tiveram mais desafios, mas porque aprenderam que o amor verdadeiro enfrenta qualquer tempestade quando se tem as pessoas certas ao seu lado. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.